Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar dos lisossomos, lindas organelas com um mecanismo extremamente interessante. E você olha essa imagem e fala, professor, mas é difícil. O funcionamento delas tem muito desenho, tem muita seta, tem muito nome. Calma, pessoal. Eu vou explicar detalhadamente o que está acontecendo aqui e você vai ver que não é difícil. E além de não ser difícil, é extremamente interessante. Você olha isso aqui e fala, isso está acontecendo agora na minha célula, esse mecanismo aqui. Sim, você vai ver, é gostoso, é lindo. Eu tenho vontade até de botar num quadro assim na minha sala para ficar olhando. Você vai ver que não é difícil, então vamos com muita calma. Primeiro, lisossomos são organelas. Se são organelas, estão presentes nos seres que possuem células eucarióticas. Lembre-se, células eucarióticas são repletas de organelas. Então, se você deve estar me perguntando, então, professor, um organismo que tem célula procariótica não tem lisossomo? Claro que não. Um organismo com célula procariótica, que é o exemplo, as bactérias ou as árqueas, não possuem organelas, porque a sua célula é procariótica, uma célula muito mais primitiva. Mas aí você me pergunta, professor, tudo bem, mas eu já ouvi falar que bactérias possuem ribossomos, ok? Ribossomos são organelas não membranosas, são estruturas, mas a gente fala didaticamente que são organelas não membranosas, ok? Então grave, organelas membranosas, organelas raiz, só estão presentes em organismos eucariontes, que é o nosso caso, tá bom? Então qual é a função dos lisossomos? Cara, a função é linda, mas a gente pode resumir todas as funções que eu vou explicar para vocês como sendo digestão celular. Pensa assim, dentro da nossa célula, ela faz digestão de alguns elementos que ali estão presentes ou que acabam entrando na célula. Por isso que a gente fala que é digestão celular. Tem estudante que associa a função dos lisossomos como o estômago da célula. Põe na prova, a função dos lisossomos é o estômago da célula. Aí tu fala, puxa, chinelagem, cara, barbaridade. Para tu decorar, tudo bem pensar estômago da célula. Na hora de escrever não fala isso, fala digestão celular. Certo? E aí dentro da digestão celular existem algumas subfunções que a gente pode falar, né? Porque a gente fala digestão celular como sendo tudo, mas na verdade tem algo mais específico do que isso. Eu vou falar para vocês. Primeiro é a heterofagia. É quando os lisossomos fazem... O que é hétero? Hétero é diferente, certo? Então, heterofagia é quando os lisossomos fazem digestão lá dentro da célula, mas de algo que vem de fora da célula. E tu pensa assim, cara, que viagem é essa? O que está fora da célula vai entrar na célula para depois sofrer digestão? Imagina uma célula de defesa do teu corpo, nesse momento. Essa célula fagocita uma bactéria. Põe essa bactéria lá para dentro. Cara, essa bactéria não pode morar dentro da tua célula. Vai ter que vir um lisossomo, entrar, na verdade, englobar essa bactéria e destruir ela. Então, isso a gente chama de heterofagia, quando ela faz uma digestão de algo que vem de fora. Tem também a autofagia. Você pensa, auto de automático? Sim, é quando o lisossomo faz a digestão de estruturas que fazem parte da célula. Aí tu fala, então os troços são tipo um canibal ali, porque quer destruir as tuas próprias estruturas celulares. Gente, isso é extremamente importante. Imagina uma mitocôndria que já está meio, destruída, já está toda meio estragada lá dentro da tua célula, e tu não pode mais, tua célula não pode mais ficar com ela. Ela vai acabar se destruindo e pode danificar outras estruturas, enfim. O que acontece? A autofagia. Os lisossomos incorporam, englobam esta mitocôndria e fazem a digestão controladinha dela. E de quebra ainda conseguem aproveitar nutrientes da mitocôndria para serem utilizados dentro da célula. Vou mostrar isso para vocês aqui. Aí tem o que a gente chama de autólise e outra função que é a apoptose, que confundem muitos estudantes. Até pegar uma aguinha para explicar isso aqui, porque hoje em Curitiba está friozinho, mas muito seco. Muito seco. É muito difícil. Curitiba normalmente é úmida, né? Mas enfim. Vamos primeiro de autólise. Digamos que a autólise não é em si uma função que fala, eu sou um lisossomo e vou fazer autólise feito um louco na célula. Tu não pode fazer isso como um bom lisossomo.
mas acaba acontecendo. É uma autodestruição que é algo negativo para a célula. Geralmente acontece após uma lesão ou uma infecção. O exemplo é a silicose. Pô, uma pessoa que trabalha nas minas e acaba inalando muita silicose, ela acaba entrando nos pulmões, vem macrófago, destrói, né, são células de defesa, pegam essa sílica, põem para dentro, os lisossomos tentam destruir a sílica, não conseguem, se rompem, e aí o que acontece com a célula? Autólise. Em alguns livros você vai ler como autólise negativa, porque é algo ruim. Então coloca aqui como uma função, mas é como, digamos, que é por causa dos lisossomos que isso vai acontecer, mas é algo negativo. E aí tem a apoptose. Cara, a apoptose é algo extremamente importante. A apoptose é a destruição ou a morte programada da célula, extremamente controlada, minuciosamente controlada para que não tenha nenhum problema. Imagina uma célula sua que ao se dividir sofre uma mutação e, poxa, aconteceu um erro. E esse erro não deu para ser reparado. Porque tem o reparo, você vai ver isso quando estuda em mitose, por exemplo. Mas você não consegue fazer esse reparo. Muito bem. Então a célula, digamos, sofreu uma mutação, não conseguiu reparar e ela está lá agora. Puxa, não pode acontecer isso. Tua célula percebe informação vinda lá do teu DNA e fala, vamos destruir essa célula. E ela se autodestrói, mas é programado, é algo positivo. Por exemplo, evitando o surgimento de uma célula cancerígena dentro do teu corpo, porque ela foi destruída por apoptose. Também a cauda de girino é a apoptose, ou as membranas interdigitais que a gente perde no desenvolvimento do feto, lá, né? A gente perde. Também essas células aqui sofrem apoptose para liberar os dedos. Então é algo bom, é algo importante. Em alguns livros você vai ler que a apoptose seria uma autólise positiva. Você pode ler. Então algumas variações de nome sempre tem, mas o conceito é esse. A apoptose é algo extremamente controlado que acontece dentro das nossas células. Agora vamos entender, gente, o lisossomo em si. Isso é muito importante. Porque a função tá tranquilo, digestão celular, então tem isso. Mas isso aqui, pessoal, vocês têm que entender, é muito importante. Tá? Então eu vou explicar para vocês. Um lisossomo é uma organela envolto por uma membrana, eu já falei para vocês. Se é uma membrana, é uma bicamada de fosfolipídio. Então tem a bicamada de fosfolipídio como se fosse a membrana plasmática. Tem aqui, obviamente, é algo tridimensional e aqui presente está. Agora, logo abaixo, na parte interna da membrana plasmática, tem uma camada de carboidrato, de açúcar. E essa camada de carboidrato é muito importante. Sabe por quê? Deixa eu largar o copo aqui. Porque o pH dentro dos lisossomos é um pH ácido de aproximadamente 5. O pH é aproximadamente 5, 4,8, 5. Então é um pH ácido. Se é um pH ácido, como é que ele não corrói, como é que ele não destrói essa membrana? Justamente por causa dessa proteção de carboidrato que tem revestindo a parte interna da membrana do lisossomo. Bom, como eu falei para vocês, o pH interno dessa organela é 5. E o pH do nosso citoplasma, ou seja, na parte de fora, porque imagina que isso aqui é uma organela. Ela está dentro de uma célula gigantesca aqui, se for pôr em escala. Fora dele, o pH é 7,2. Guarda essa informação que eu já vou voltar explicando. Aqui dentro existem enzimas que a gente chama de enzimas hidrolíticas. Ok? Essas enzimas, elas vão atuar muito bem no pH ácido, em pH 5, 4,8, elas vão ficar muito bem. Mas como é que fica um pH ácido aqui dentro, se o do citoplasma é ligeiramente básico, é 7,2? Aí está. Existe uma bomba de H+. É uma proteína integral que atravessa toda a membrana e que ao fazer a hidrólise do ATP, ela consegue bombear H+ para dentro da célula. Quanto mais H+, que lindo, né? Ficou. Entrar na célula, não, desculpa, para dentro do lisossomo. Quanto mais H+ entrar para dentro do lisossomo, mais ácido fica. Então isso é muito interessante, muito importante. Por que o pH baixa? Por que o pH fica ácido? Por causa dessa bomba de H+. Aí tu fala, professor, mas por que tem que ter essa bomba de H+? Volto a dizer, porque daí o pH fica ácido e essas enzimas hidrolíticas, que são dezenas de tipos diferentes, vão conseguir atuar digerindo o que entra no lisossomo.
certo? Se não, se o pH aqui não chegar a 5, poxa, essas enzimas não vão funcionar. Ou vão funcionar totalmente capenga, não vão se dar bem, porque o pH, o ótimo de funcionamento, lembre-se da aula de enzimas, dentro de proteínas, a gente fala isso também, ela tem um pH ótimo de funcionamento. Dentro do lisossomo o pH tem que ser 5, essas enzimas estão funcionando. E isso é tão interessante, porque se perguntava, cara, essas enzimas que estão aqui presentes, por que elas não destroem todas as células? Estão lá dentro, vão destruir tudo. Não só o lisossomo, mas vão destruir a célula. Primeiro, eu já falei para vocês, tem essa camada de açúcar que protege. Segundo, se um lisossomo rompe, essas enzimas vão sair deles, vão sair dos lisossomos, mas quando chegar no citoplasma da célula, vão encontrar um pH 7,2. Logo, essas enzimas que estavam assim, tô tridigerindo, tá uma boa, saiu do lisossomo, entrou no citoplasma da célula, aqui não tá bom para mim. E o que elas vão fazer? Vão desnaturar, perder a sua função. Isso é muito importante, porque se isso não acontecesse, a nossa célula poderia facilmente morrer, ser totalmente digerida por causa dessas enzimas, se fossem escapar. Tá? E isso tudo que eu expliquei, pessoal, é muito importante você entender. Isso tem questões de vestibulares, questões de faculdade que cobram que o pH é ácido, as enzimas hidrolíticas ali atuam em pH ácido, tem uma proteção de açúcar que impede que essas enzimas digerem, impede que elas façam a digestão mais fácil da membrana do lisossomo. E se elas saírem, se por acaso um lisossomo se romper, sair, essas enzimas não vão se dar muito bem, porque o pH aqui interno é 5 e fora é 7,2. Vai perder a sua função. Tá? Então grave isso. E essa bombinha de H+, aqui que gasta ATP, então transporte ativo. Lembra, a gente estuda bomba de sódio e potássio lá da membrana plasmática. Aí não é daqui, é da membrana plasmática. Poxa, tem lá. Mas você já reparou que o transporte ativo não é só a bomba de sódio e potássio? Estou dando outro exemplo aqui para vocês. Agora sim, vamos para o outro lado entender o mecanismo. Beba água, gurizada. Beba água. Aqui não é... Parece que é parte difícil, como eu falei para vocês, não é. Aqui nós estamos explicando a heterofagia e a autofagia, que é o que normalmente vão cobrar de ti nos vestibulares. Então, olha só, ou na tua prova de faculdade. Vamos entender. Aqui está representada uma parte de uma célula. Então, isso aqui é como se fosse a membrana plasmática. Aqui o citoplasma, o núcleo, retículo endoplasmático rugoso em amarelo e o complexo de Golgi em laranja. Na sua face cis aqui e na sua face trans para cá, nessa região aqui. Isso a gente estuda também quando for falar dessa organela especificamente. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Lembre-se, qual é a função do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso? Ele tem ribossomos aderidos na sua membrana, então ele está fabricando proteínas ou também está fabricando enzimas. Essas enzimas hidrolíticas que estão aqui antes são produzidas no retículo endoplasmático, que fazem pequenas bolsinhas, e enviam essas enzimas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que está aqui em laranja, recebe, vai fazer um empacotamento mais adequado, vai armazenar temporariamente e, quando necessário, vai liberar um lisossomo. Esse lisossomo já está aqui, ele é chamado de lisossomo primário, porque ele ainda não fez nenhuma digestão. E está dentro da tua célula, dentro da minha célula. Aqui, dentro desse lisossomo, já estão nessas bolinhas as suas enzimas hidrolíticas, que aqui eu representei em amarelo, porque eu fiz uma escala maior, mais bonitona para vocês. Então aqui está. Bom, ele pode sair de um lado e ele pode sair de outro lado. Então aqui é um lisossomo primário, e aqui também um lisossomo primário. Eu representei dois lados porque desse lado nós estamos falando da heterofagia. E desse lado eu vou mostrar para vocês o que é a autofagia. Então repara, começa no retículo plasmático rugoso, faz as enzimas digestivas, manda para o complexo de Golgi, que empacota, recebe, modifica e forma o lisossomo. Então uma das funções do complexo de Golgi é formar os lisossomos. Você vai estudar isso aí se já ainda não estudou. Bom, quando é heterofagia, eu falei para vocês, é algo que vem de fora da célula. Então imagina que tem aqui, sei lá, uma bactéria, um composto que a célula botou para dentro, que vai digerir. Esse composto, essa bactéria, entra no que a gente chama de fagossoma. Emite os pseudópodes, forma um fagossoma, põe para dentro da célula. Isso porque é por fagocitose.
Tem também a pinocitose, que é um outro tipo de transporte que não emite pseudópodes. Aí, quando é fagocitose, isso aqui é chamado de fagossoma, logo quando entra é chamado de fagossoma. Se fosse pinocitose, seria pinossoma. Isso não tem muita diferença para você entender o desenho. Mas imagina que é fagocitose, botou o fagossoma para dentro. Quando o lisossomo se junta ao fagossomo, nós temos um vacúolo digestivo. Aqui é um vacúolo digestivo, aqui está representando ele também, que eu já vou para esse lado. Pode ser vacúolo digestivo, ou você pode encontrar no seu livro, por exemplo, fagolisossomo, porque é um fagossoma mais um lisossomo. Ou você pode encontrar no seu livro como lisossoma secundário, porque agora ele já está ali fazendo a digestão. Já tem coisa dentro e as enzimas estão funcionando ali para fazer a digestão. Então, quando junto o fagossoma com o lisossoma, nós temos um vacúolo digestivo. Repara que aqui é como se estivessem entrando, mas eles já poderiam estar num círculozinho aqui, como aqui está. Então aqui, você repara que a coisinha que era inteira, agora já está sendo digerida. E isso continua sendo o vacúolo digestivo ou lisossomo secundário, porque está lá fazendo a digestão. Repara que a tua célula não é boba. As células que têm os lisossomos não são bobos. Então, enquanto que eles estão digerindo, está saindo nutrientes daqui. Para que botar fora esses nutrientes? Cara, vamos absorver. Então, a partir de proteínas integrais ou até passando diretamente pela membrana, alguns nutrientes sairão dos lisossomos e cairão no teu citoplasma. Tudo bem? Só que não vai ser tudo que vai sair, que dá para aproveitar. O que não dá para aproveitar, você tem que expulsar da célula. Num mecanismo que a gente chama de exocitose ou ainda plasmocitose, porque é como se fosse uma defecação celular. Pois a gente não falou que uma das funções, a gente pode chamar que a função de digestão celular é como se ele fosse um estômago. Ora, o que tu não consegue absorver depois no teu intestino vai embora. É uma defecação, aqui é a defecação celular, que a gente chama também de plasmocitose. É um tipo de para fora exocitose, tudo bem? Então repara que quando tem a heterofagia, vem algo de fora, se junta com o lisossomo, faz a digestão e põe para fora o resto. E absorve alguns nutrientes que dá para absorver. Agora, e quando for autofagia? Deixa eu tirar que bateu calor agora aqui. Agora presta atenção aqui. E se for autofagia? Auto, como eu falei para vocês, é que está dentro da célula. Então eu representei aqui uma mitocôndria. Meu Deus do céu, estou pisando em giz agora. Eu representei aqui uma mitocôndria, certo? Essa mitocôndria faz parte da célula. Só que imagina que ela tá meio capenga, não tá saudável mais. O teu complexo de Golgi, mesma coisa, sai do retículo endoplasmático, vem para o complexo de Golgi, que vai liberar o lisossomo primário. Esse lisossomo primário vai se fundir a essa mitocôndria que tem que ser digerida. Fala, professor, é um só? Claro que não. Aqui eu representei uma, seriam vários lisossomos que iam se unindo e englobando a mitocôndria para botar ela lá para dentro. A partir daqui você tem novamente um vacúolo digestivo. Aqui é o vacúolo digestivo, aqui também. Só que esse aqui a gente pode chamar de vacúolo digestivo autofágico. E aqui você poderia chamar de heterofágico, porque veio de fora e aqui está com algo que vem de dentro. Tranquilo, só para você saber. Você já sabe a partir do raciocínio que eu estou explicando para vocês. Faz a digestão da mitocôndria. A mesma coisa. Então aqui ela já está toda fragmentada, já está toda digeridinha ali. E aqui eu não coloquei as setinhas para não ficar muito poluído, mas aqui também você pode, os teus lisossomos podem botar para fora do citoplasma o que quer reabsorver, o que é bom. A mesma coisa que está aqui, a saída dos nutrientes pode acontecer aqui. Bom, quando já tirou todos os nutrientes, você tem que eliminar da célula novamente. Isso aqui, eu não me lembro se eu falei, é chamado de corpo residual. Corpo residual é quando o lisossomo está internamente dele somente o lixo e tem que ser expulso. Que é expulso, como eu falei para vocês, por plasmocitose. É a mesma coisa aqui. Só que, professor, qual é a diferença dessa plasmocitose para essa? É que essa aqui veio de algo de fora da célula, né? De um vacúolo digestivo heterofágico. E essa aqui veio de um vacúolo digestivo autofágico. Mas o nome é plasmocitose, é para fora, é o lixo, é a defecação celular mesmo, que você não vai aproveitar. Lembre-se que isso aqui não é secreção. Tu fala, professor, a célula está secretando. Não. A secreção também é um tipo de eliminação da célula, mas é algum hormônio, alguma coisa boa que a tua célula produz. Isso aqui é lixo celular, é defecação celular, por isso que a gente chama de plasmocitose. Se você não se lembra disso, assista às aulas de transporte através da membrana,
endocitose, exocitose, a gente fala de tudo isso lá, transporte por vesículas, tá bom? Então é isso, pessoal. Fala, professor, assusta? Não, não assusta. E quando é uma apoptose, o que acontece? Pessoal, numa apoptose é produzido um monte de lisossomos e eles começam a fragmentar toda a célula de uma maneira extremamente programada. Então eles fragmentam a célula e depois vem outras células que não essa para fazer a faxina daquele local e limpar totalmente aquela célula que sofreu a apoptose. Bom, aí é um pouco diferente o mecanismo, eu não quis desenhar aqui que ia ficar extremamente poluído, mas envolvem também os lisossomos altamente. Imagina assim, vamos fazer a apoptose nessa célula. Vão ser produzidos um monte, mas muito lisossomo. A mensagem vem lá do material genético. E ele vai começar a fragmentar toda a célula. E ao fragmentar essa célula, a célula acaba morrendo, a célula em si vai morrer, e vão ficar esses vacúolos digestivos ali, fazendo a digestão, e por fim, como não estão dentro de uma célula, né, estão nos tecidos, vão vir outras células de defesa, como macrófagos, fazendo essa faxina, e acabou aquela célula de uma maneira saudável, de uma maneira boa, diferentemente da autólise. Outra coisa que tem alguns alunos que confundem é a necrose. Necrose é outra coisa, pessoal. Necrose é a célula se fragmenta, o tecido perde oxigenação, as células começam a morrer problematicamente também falando, e aí é outros 500, certo? Mas enfim, heterofagia, autofagia, como funciona a ação dos lisossomos. Agora, só no finalzinho aqui, só uma curiosidade, para ela não ficar tão longa, existem mais de 40 doenças associadas ao mau funcionamento dos lisossomos, ou a falta de uma enzima aqui. Existe. A mais famosa dela é a doença de Tay-Sachs, não sei se é assim que pronuncia, é uma doença genética que leva a criança, porque ela é diagnosticada nos primeiros meses de vida, e leva a criança à morte. É bastante triste, estão estudando essa doença, tá? Mas ainda não tem cura, embora estejam fazendo os estudos para ver o que pode ser feito. Essas doenças que vêm do mau funcionamento dos lisossomos são chamadas genericamente de doenças de armazenamento lisossomal. Justamente por se tratar, são mais de 40 enzimas diferentes que tem aqui, certo? Não, se não me engano, mais de 80 enzimas diferentes que tem aqui. E se uma delas não está funcionando tão bem, pode ser que o lisossomo acaba, obviamente, não digerindo determinada estrutura que acumula na célula e pode gerar esse problema. Certo, gurizada? Então é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não há problema. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. É importante a gente conversar. Agora, outras curiosidades que eu gosto de fazer no finalzinho da aula. A aula já acabou, mas tem algumas curiosidades aqui. Para o aluno mais hardcore, para o estudante mais... Só para vocês terem ideia, essa organela ela foi descoberta por Christian de Duve, ou de Duve, não sei como pronuncia também, em 1949, 1950. E em 1974, esse cientista ganhou o Nobel por ter descoberto essa organela. Olha que interessante. E se parar para pensar, se tu viajar no tempo, pega uma nave, volta 100 anos atrás, 1921, estou gravando essa aula em 21. Em 2021. Chega lá e fala, gurizada, vai para os cientistas mesmo, para os citologistas, fala, lisossomo, o cara fala, o que é isso, cara? O que é lisossomo? Eles não vão saber, para tu ver que é algo extremamente recente. Inclusive, lisossomo, lisis significa quebra, dissolução, destruir, então lis é a quebra, é a destruição. E somo seria corpo, então lisossomo é o corpo que destrói, basicamente isso, daí vem o nome, tá bom? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Aqui não, foi tudo, muito desenho, muito desenho. E é isso, gurizada. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e não for inscrito no canal, se inscreva, vamos fazer parte dessa comunidade de estudo, é muito importante. Pode parecer bobagem, professor, mas é um só. Toda inscrição no canal é um gás a mais que a gente tem para seguir produzindo. Essas aulas que estão no YouTube são aulas de graça, que a gente espera, tanto é que quando tem a propagandinha, é a monetização. Para o youtuber ganhar um valor alto, um valor considerável na monetização, tem que ser um montante de várias pessoas deixando a propagandinha andar para que tenha a monetização. Obviamente isso você já deve saber, então se inscreva no canal, deixe o like felpudo, assista, não só a minha, dos professores que te ajudam. Tá, eu vou revelar para vocês, quando eu estou escutando uma música aqui no YouTube e é de um
cantor extremamente famoso, multimilionário, já global, você até pula ali, não fica. Mas se o cara é raiz aí, professor, tá na bad ou canais iniciais, eu vejo a propaganda sim, e presto atenção nela ainda, hein? Pra ser fiel na coisa mesmo. Que barbaridade, é o que eu tô falando, sei de lisossomo falar disso. Mas enfim, e comentar também é importante. Se você não me segue nas redes sociais, Instagram, vai lá. Professor Samuel Cunha no Facebook, tamo junto lá, tamo junto, certo? Bons estudos, gurizada, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.